Olá, muito boa noite. A Rede Globo e suas afiliadas em todo o Brasil começam a partir de agora os debates com candidatos a governador. É uma oportunidade de conhecer melhor as propostas de quem pretende governar o nosso estado nos próximos 4 anos. Aqui nos estúdios da Rede Globo em São Paulo estão Aloysio Mercadante, do PT, Paulo Scaff, do PSB, Fábio Feldman, do PV, Paulo Búfalo, do PSOL, Celso Russomano, do PP e Geraldo Alckmin, do PSDB. O posicionamento dos candidatos no estúdio foi decidido por sorteio. Mas antes de começarmos o debate, vamos conhecer as regras. Elas foram elaboradas pelo matemático Oswald de Souza, de modo que todos os candidatos perguntem e respondam ao menos uma vez por bloco. Serão 5 blocos, sendo que nos 4 primeiros os candidatos farão perguntas entre si e no último farão suas considerações finais. No primeiro e no terceiro blocos, os temas para as perguntas vão ser definidos por sorteio. No segundo e no quarto blocos, os temas serão livres. No início de cada bloco, um sorteio escolherá o candidato que fará a primeira pergunta. Ele fará a pergunta a um candidato de sua livre escolha. O candidato que respondeu faz a próxima pergunta a um candidato que ainda não tenha falado, e assim por diante. O último candidato fará a pergunta ao candidato que abriu a rodada. Aqueles que já foram sorteados para iniciar blocos anteriores não participarão do sorteio, que definirá quem vai abrir o bloco seguinte. Assim, cada bloco será sempre aberto por um candidato diferente. Os tempos ficam assim: 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 40 segundos para a réplica e 40 segundos para a tréplica. Se um candidato se sentir ofendido ou caluniado durante o debate, poderá pedir o direito de resposta, que será analisado por mim com a ajuda da nossa equipe de produção. O candidato ofendido terá 1 minuto para sua defesa, se for o caso. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras nenhum tipo de documento, panfleto ou texto, ainda que manuscrito. Para controle dos candidatos, um cronômetro marcará de forma regressiva o tempo disponível para as perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Peço a todos os convidados que se mantenham em silêncio aqui no estúdio durante o debate para não prejudicar os candidatos, nem aqueles que nos acompanham nessa transmissão pela TV Globo. À exceção deste momento, em que eu peço a todos uma salva de palmas para os candidatos aqui presentes. Vamos então começar o debate. Neste bloco, os candidatos farão perguntas sobre temas determinados que eu vou sortear agora. Vamos ver então qual será o primeiro tema. O primeiro tema é funcionalismo. E agora eu vou sortear o candidato que vai fazer a pergunta. A primeira pergunta é o candidato Paulo Búfalo, do PSOL. Candidato, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. A quem o senhor dirige a sua pergunta? Eu dirijo ao candidato Alckmin. Bem, boa noite a todos e todas. Quero saudar a Globo. Boa noite a você em casa. Candidato Alckmin, o funcionalismo público é obrigado, e esse ano não foi diferente, a paralisar e fazer um conjunto de greves para defender os seus direitos ao salário digno nas suas databases aqui no estado de São Paulo. Como o senhor enfrentará essa questão num eventual governo? Olha, muito boa noite ao Chico Pinheiro, boa noite aos candidatos, boa noite a você que está nos assistindo. Em relação ao funcionalismo público, no meu período de governo, nós praticamente não tivemos greve, especialmente na área do magistério. O que eu vou fazer é valorizar ainda mais o funcionalismo público de São Paulo. Sou filho, aliás, de funcionário público,
Meu pai foi veterinário quase 40 anos da Secretaria da Agricultura. O Estado tem valorizado, nós saímos, Búfalo, de 381 milhões de folha de salários para 2,1 bilhão de reais de folha de salários no Estado de São Paulo. Valorização salarial, carreira para o funcionalismo público, projeto habitacional, pretendo fazer um grande programa habitacional no centro de São Paulo para ajudar a revitalizar o centro de São Paulo e oferecendo financiamento para os nossos funcionários civis e também para os policiais, e capacitação, condição de trabalho, capacitação permanente, continuada. Aliás, no caso até dos professores, foi criada uma escola de formação de professores, onde mesmo o professor concursado, ele antes de começar a dar aula, ele faz a escola 4 meses. Então, toda a valorização salarial, capacitação e programas habitacionais. Candidato Paulo Búfalo, o senhor tem 40 segundos para a réplica. Veja, você que está em casa, sou professor e servidor público e confesso que queria ter esses benefícios, gostaria muito de ter esses benefícios. Agora, essa não é a realidade do conjunto dos 16 anos, porque nós acumulamos perdas salariais. Os trabalhadores, quando vão negociar, são tratados quando se negocia com o cacetete na mão. Então, nós tivemos greve dos servidores da Justiça aqui no estado de São Paulo, estado de greve de trabalhadores da saúde, greve dos trabalhadores da educação que foram agredidos pela polícia. Então essa não é a realidade que nós vemos. É preciso analisar o conjunto da obra do partido que governa o estado. Candidato Geraldo Alckmin tem 40 segundos para a sua tréplica. Olha, o meu compromisso é a valorização dos nossos recursos humanos. Nós temos excelentes funcionários, gente dedicada. Aliás, os serviços públicos de São Paulo vêm melhorando ano a ano e nós vamos valorizar ainda mais. Um diálogo permanente, canal totalmente aberto, e quero aqui assumir um compromisso. Nós vamos ter sempre aumento acima da inflação, ou seja, ganhos reais para os nossos funcionários. Vamos estabelecer a carreira e estabelecer também mérito, estímulos ao bom funcionário, que é mais do que justo, e aumento que também seja levado aos aposentados e pensionistas. Candidato Geraldo Alckmin, o senhor agora vai fazer uma pergunta a um dos candidatos, vamos saber qual é o tema, né, para essa segunda